muito obrigada. Eu quero conversar com você sobre algumas coisas que para mim são muito relevantes, né. A primeira delas é assim, desconstruindo o que as gurias construíram, qual seja assim, eu não quero envelhecer ou não quero pensar em morrer. Não que eu não possa pensar, mas é lógico, eu quero saber como é que eu posso viver melhor. É isso que eu quero. Então, por que a gente fica doente? O que acontece dentro de nós que nos deixa doente por alguma coisa? Ou porque a gente está triste, ou porque perdeu vínculos, ou porque a gente está na menopausa. O que faz com que a gente adoeça? Na medicina primitiva, haviam 5 formas da gente adoecer, porque se julgava que a culpa era da natureza, né. Então, um feitiço nocivo, a infração de um tabu, ou seja, a transgressão de uma lei moral, penetração mágica de um objeto no corpo, que é coisa mais fantástica do que isso, possessão por um espírito maligno e a perda da alma. Em 1493, Paracelsus, que era um médico alemão e suíço, e que foi o pai da toxicologia, que dizia que a dose é que faz o veneno, ele dizia que nós, dentro de nós, temos 2 partes. Claro que nós temos muito mais, mas ele na época, nós temos o ens biológico, ou o ens natural e o ens espiritual. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer com isso que a enfermidade é uma constituinte própria e necessária à vida humana e não um odioso, né, corpus alienium, que é simplesmente que chega para nós, se instala no nosso organismo. Mas por quê? Por que comigo eu vou ter um câncer de mama? Por quê? O que eu tenho que fazer para evitar isso? Se a doença está inserida dentro de mim, se é que é verdade isso, eu também sou capaz, eu tenho o poder de me proteger. Eu tenho que ser capaz disso. Eu tenho que poder viver de uma forma melhor do que eu vivo. Quais são os recursos que eu tenho para isso? As pessoas adoecem, vocês sabem, mas tem pessoas que adoecem muito, hã, tendo a mesma biografia, né, a mesma idade, mesmo nível social, mas, assim, por alguma razão umas adoecem mais do que as outras. Por quê? Eh, Isso aqui é um negócio muito interessante. Em 2022, dois jornalistas foram estudar o porquê que algumas regiões do mundo as pessoas vivem mais. E são, assim, regiões totalmente equidistantes uma da outra. Então, assim, ó, pessoas que moram no norte da parte costeira do norte da África viviam mais de 100 anos, 110 anos. Essas mesmas pessoas, essa mesma faixa etária e a longevidade dessas era vista na Costa Rica, era vista em Okinawa, era vista na Grécia e era vista em Veranópolis. O que as pessoas de Veranópolis, para ficar bem pertinho de nós, fazem diferente? Por que eles vivem mais? Aí entra a medicina de estilo de vida, como já foi comentado. O que é a medicina de estilo de vida? É simplesmente uma forma, de nós nos instrumentalizarmos de como nós podemos viver melhor através de um entendimento holístico nosso. Nós não somos só a natureza, nós não somos só a nossa cabeça, nós somos tudo. Aquelas pessoas que procuram os médicos por doenças, são as pessoas que só querem ouvir: "Toma infecção urinária, então toma um antibiótico. Ah, tá com pneumonia, vai fazer nebulização". Não é isso que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer instrumentar essa pessoa para que ela não tenha mais a infecção urinária, não tenha mais a pneumonia. Não é dizendo assim: "Tu tem que fazer mais xixi, tu tem que tomar mais água", isso que os nefrologistas, e eu sou nefrologista, eu digo, mas não é isso. Eu quero é fortalecer essa mulher, eu quero poder
entender qual nicho dela não está preenchido por coisas boas e com isso ela está mais vulnerável. Esse é o holismo, né, que é um substrato filosófico que simplesmente é isso, a gente é todo, a gente não é um pedaço, a gente não pode ser vista como só a cabeça, não pode ser vista só como o pé direito, nós somos tudo isso. A medicina de estilo de vida veio para harmonizar isso. Vocês conhecem um monte de gente que vive um monte e vive bem. Eu posso mencionar rapidamente, assim, o Anton Biderman. Vocês sabem, aquele nadador que tem cento e tantos anos, e o cara tá lá e continua ganhando a medalha de master em natação. Eu tenho um paciente que tem 94 anos, é gremista, só corre com a camisa do Grêmio e ele disputa maratona. O que esse senhor faz diferente de mim? Por que eu não posso também disputar uma maratona aos 94 anos? Bom, viver de uma forma mais saudável é praticar exercício. A gente não nasceu para viver sentada numa cadeira. Ah, certamente não. Vocês sabem, não vou contar nenhuma novidade. Saúde. Como é que se faz uma boa saúde? Através de uma alimentação adequada. Vocês sabem isso, não é novidade isso. Não comer sal, não comer açúcar, evitar gorduras. Que mais? Então, assim, reeducação alimentar, como está escrito ali. Um outro pilar da medicina de estilo de vida são os exercícios. Então, o que se preconiza? Se preconiza que 150 minutos de exercício moderado por semana ou 75 minutos de um exercício altamente performático, assim. Isso se entende como uma forma da gente evitar a doença. Que mais? Não fumar. Que é o óbvio, né, a gente sabe quantas doenças se advêm do cigarro, que não é necessário, que isso é uma busca nossa por saúde, não por doença. O que mais? Sono. A gente não se lembra disso quando a gente vai conversar sobre como a gente está. O sono é extremamente importante. Claro, nem todo mundo consegue, mas a gente tem que buscar forma disso acontecer. Qual seja, nós devemos dormir de 7 a 9 horas por dia. Por quê? Porque o sono, ele permite que a gente se revigore. Quem não tem um sono adequado, quem não tem a capacidade de poder relaxar à noite, a gente fica com o quê? Com uma inflamação crônica. O que é inflamação crônica? Inflamação crônica é doença. São as doenças crônicas. Você sabe, assim, que hoje apenas 20% das doenças têm como culpa a genética. 67% de nós morremos, adoecemos e morremos de doenças crônicas não transmissíveis, que se chama o quê? Diabetes, hipertensão, isso são doenças crônicas não transmissíveis. E a genética só tem uma partezinha nisso, que é 20%, o resto tudo depende de nós. Claro, tem as pandemias, bom, eu não estava preparado para o covid. Claro, isso aí é um momento dentro da nossa existência, mas não é disso que eu estou falando. Voltando aos pilares, o que é uma coisa extremamente importante? Evitar o estresse. Tá, isso é mágico, né, só quem mora no outro país, num outro mundo, né. Não tem como, é impossível. Tem o Zafari para pagar, tem a PUC, né, tem que buscar o cachorro que ficou no veterinário, tem 250 coisas para a gente fazer. E além disso tem que estar lá trabalhando, porque tem paciente, porque tem que cumprir o horário, enfim, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de alternativas para vencer esse estresse. E as alternativas são, hã, sim, fazer meditação, fazer ioga, pilates, ainda bem que tu tá me dando
Mindfulness é um negócio bárbaro que um dia desse que eu descobri, que uma amiga minha, nós temos um grupo hoje de medicina de estilo de vida e essa amiga trouxe, essa informação. Eu achei absolutamente fantástico na o mindfulness, que é o mindfulness, assim, ó, qual é uma coisa super simples do mindfulness? Começar a comer com a mão contrária, porque daí tu não fica pensando na comida, tu fica pensando assim: "Quanto tempo eu vou levar para pegar o arroz? Quanto tempo", e isso fa oi? Não, isso é uma coisa importante. Vai cair no chão na primeira, na segunda, na terceira, na quarta tu vai estar pensando naquilo e não vai te preocupar com o resto. Isso é uma coisa extremamente boa. Escovar os dentes com a mão errada, já pensou que tragédia que nós vamos, mas vai nos obrigar a pensar naquilo, não vai nós não vamos pensar assim: "Ah, mas eu tenho que sair correndo, vou escovar os dentes, porque eu tenho que pagar uma conta, porque eu tenho que pegar o carro, não, tu vai ficar pensando no escovar os dentes, tá, isso é uma coisa muito boa. Qual é a outra coisa que se diz, inclusive, que é o mais importante? Existe um trabalho da Harvard que começou em 1938, vejam bem, e ainda não terminou, que fala sobre as relações. Se sabe que as relações positivas é que fazem com que se tenha propósito na vida, o que tu estava dizendo. Eh, o que que é o propósito na vida? É a gente querer mais coisas, é a gente querer viver bem, é a gente ter um rumo para a nossa vida. E isso tudo faz com que a gente tenha o quê? Longevidade. Mas a longevidade, não adianta eu viver 100 anos mal, eu tenho que ter uma longevidade saudável. Eu quero só deixar para vocês esse desafio, vocês receberam esse cartãozinho, então o meu desafio para vocês é assim, escolham um deles e comecem amanhã, tá? Desafiem vocês mesmos.